Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Alexandre Santos da SS Investimentos. Espero que todos vocês estejam bem. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre leilões extrajudiciais e leilões judiciais, ok? Então não deixe aí de dar um like na nossa matéria, isso é importante. Se inscrevam no canal, ativem as notificações para que os nossos conteúdos cada vez mais cresçam e sejam ricos em informações para vocês, ok? Então vamos ao nosso assunto? Pessoal, no vídeo de hoje, então a gente vai falar um pouco sobre a diferença entre leilão extrajudicial e leilão judicial. Eu vou começar pelo leilão judicial, é mais comum, a gente tem uma quantidade maior de oferta de leilões nessa espécie, nessa área judicial. Como é que funciona? Na verdade, tudo começa através de um processo. Então, os leilões judiciais, eles nascem decorrentes ou de condôminos, proprietários, enfim, que não pagam a taxa de condomínio, por exemplo, num condomínio edilício, condomínio de casas, enfim, ou no caso de um tributo, como é o IPTU, onde a prefeitura leva isso a um processo judicial de execução. Então, normalmente ele vem de dívidas. Então, quando o proprietário do imóvel tem uma dívida, seja ela de condomínio, IPTU, isso se transforma num processo judicial. O processo judicial leva um bom tempo para que o imóvel realmente seja levado a leilão. Então, assim, o devedor é intimado, tem contestação, apresenta cálculos, antes disso tem recursos, enfim, demora muito tempo essa discussão. Tem todas as oportunidades para que as coisas sejam resolvidas antes do imóvel ir para leilão. Só que muitas vezes o que acontece é que com todas as possibilidades de se resolver a situação, a dívida não é paga, não é resolvida, não é feito nada, nenhum acordo, não se consegue sanar aquela pendência, e aí entra então a parte da execução judicial. Na execução judicial, tenta-se penhorar contas, outros bens, não consegue, aí o credor vai lá e pede então a penhora do imóvel. Vai a penhora do imóvel lá para o registro, passo seguinte, os juízes nomeiam um perito para fazer a avaliação do imóvel. Feita a avaliação, levantamento das dívidas e tudo mais, o perito nomeia então um leiloeiro para fazer o leilão do imóvel. Chegamos no ponto então que o imóvel vai ser leiloado. Então teve todo esse histórico lá atrás na via judicial, esse é o ponto importante. Advém da dívida, então daquele proprietário que não conseguiu arcar com o pagamento dessas dívidas, e o imóvel então ele é vendido num leilão para cobrir aquelas dívidas. É claro que muitas vezes o valor do imóvel que vai ser arrematado num leilão vai pagar a dívida do próprio imóvel ali que tem, enfim, e além disso pode ser que sobre ainda um dinheiro, um valor, um montante para o devedor, que vai ter de volta para ele, vai ser devolvido para ele o proprietário original daquele imóvel que foi a leilão. Mas isso realmente assim não cabe a quem está arrematando, é lógico, é uma questão processual, judicial, mas funciona dessa forma. Eu até faço um adendo aqui, pode ser que também esse imóvel venha através de uma garantia. Então, um processo onde o imóvel foi dado em garantia, por exemplo, né? O proprietário tem outros imóveis, ele tem uma dívida grande, seja ela qual for, de natureza civil, tributária, até mesmo trabalhista. Num futuro próximo a gente pode falar um pouquinho sobre as diferenças das dívidas tributária, civil, trabalhista, nessa questão de penhora de imóvel, de leilão. Isso também é legal, é importante que vocês saibam. Mas enfim, a via judicial ela pode trazer também imóveis que vão para leilão de outras dívidas que esses imóveis ou esse imóvel foi dado em garantia e agora está indo a leilão. Então, a via judicial ela funciona dessa forma. É muito mais tranquila, é muito mais segura, porque quando você vai fazer o estudo, a análise daquele imóvel
para você poder participar da arrematação dele, do leilão, tudo está no processo, né? Então você tem tudo ali no processo. Lógico, vai precisar de uma assessoria jurídica, não tenha dúvida disso. São muitos detalhes técnicos, né? Muitos pormenores jurídicos. Então, nós da SS Investimentos temos condições totais de dar essa assessoria e fazer essa análise para você, levar um parecer para você completo e com um ok nosso, né? Lá no final, um de acordo, para você participar com tranquilidade daquele leilão, daquele imóvel, tá? Acho que isso é importante, acho que essa via judicial ficou clara. Então, os processos de dívidas ou de garantias que foram dadas lá numa determinada dívida, num determinado negócio jurídico que houve, acaba que não é sanada e o imóvel acaba indo a leilão. Ok, gente? Se tiverem dúvidas, não deixem de comentar e colocar nos nossos comentários, tá bom? O outro aspecto que a gente tem que colocar é o leilão extrajudicial. Então, a gente falou agora mesmo sobre o leilão judicial e agora sobre o leilão extrajudicial. Muito bem, o leilão extrajudicial, normalmente ele ocorre quando a gente tem situações de compra de imóveis por construtoras, incorporadoras, ou até mesmo financiamentos bancários. A gente ouve muito, né, e acontece muito de a gente acompanhar leilões. Algumas pessoas talvez já viram leilão do Bradesco, leilão da Caixa, leilão do Santander. Então, normalmente são assim, os bancos reúnem vários imóveis que eles financiaram para várias pessoas físicas e jurídicas, enfim, como a gente comentou já em vídeos passados, e não conseguiram pagar o imóvel, né? Então, se tornaram inadimplentes e perderam, porque o que acontece? As incorporadoras, os bancos, as construtoras, existe um contrato, né? E esse contrato já tem as cláusulas estabelecendo que no caso de descumprimento vai acontecer a retomada do imóvel. Via de regra, aquele comprador que deixou de pagar o financiamento do imóvel, ele perde o imóvel para a incorporadora, para a construtora ou para o banco que financiou e tudo mais, ele perde assim automaticamente. Então deixou de pagar 3 parcelas do financiamento, já autoriza a construtora, o banco, enfim, a retomar o imóvel. Então ele já faz automaticamente a retomada, não precisa de um processo judicial, ok? Assim, já perde o imóvel. E na legislação, como é que funciona? As incorporadoras, essas empresas, construtoras, enfim, bancos, eles, ao retomar o imóvel, obrigatoriamente eles têm que levá-los a leilão para poder revendê-los. Então eles não podem fazer um novo contrato de compra e venda. Eles fazem um leilão daquele imóvel. E aí o que acontece? Nos leilões extrajudiciais, você tem questões que a gente depois pode conversar, de alienação fiduciária. Acho que isso é importante eu falar depois para vocês, num próximo vídeo informativo. Mas, enfim, os bancos reúnem uma série de imóveis, ou a incorporadora ou a construtora, e fazem um leilão grande, com vários imóveis. A gente tem situações, por exemplo, de leilões da Caixa Econômica Federal, com leilão no Brasil inteiro, de imóveis no Brasil inteiro, de imóveis que vão desde ali de lances iniciais de 50 mil reais, até imóveis que têm lances iniciais de 20 milhões de reais. Então, uma variação bem grande, ou até mais. Isso não tem limites, não tem assim, é uma variação muito grande. Então, a diferença muito clara do leilão judicial e extrajudicial é essa, que no leilão judicial passa-se por um processo judicial, onde tem toda uma fase de conhecimento, liquidação, execução, penhora, e aí sim, o imóvel vai para leilão. E no leilão extrajudicial, não. É uma retomada de imóveis, onde uma incorporadora, uma construtora, um banco, ele retoma, reúne os imóveis, ou se for um só também, não há problema nenhum, é só uma questão de custo operacional para essas empresas, eles mandam direto para leilão. Tá bom? Acho que ficou bastante claro, mas se tiverem dúvidas, coloquem nos comentários, traga para a gente sugestões, é importante porque enriquece a matéria, né? E é isso, gente, esse foi o nosso vídeo informativo de hoje, espero que vocês tenham gostado, dê um like, não esqueçam de se inscrever no canal, acho muito importante, ativar as notificações
e acompanha a gente nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado por hoje e nos próximos vídeos a gente se encontra com mais dicas. Até lá!